Hoje o diapasão vai ser um bocadinho diferente, vamos falar de criatividade e por isso temos aqui connosco o Nuno Jerónimo, com a sua visão do mundo da publicidade, e a Guta Moura Guedes, que é uma referência no design em Portugal. E as coisas alteram-se. Aquilo que eu disse hoje, daqui a 5 minutos pode não ser verdade. E, portanto, eu tenho que estar preparado para encarar as coisas dessa maneira. São as pessoas que contam. E, portanto, é isso realmente que deve dirigir aquilo que nós fazemos. Agora, o que aconteceu foi que nos últimos 20 anos do século XX, do século passado, assistiu-se, acho eu, e não é um tema português, não é uma questão portuguesa, é uma questão mais ou menos universal, a uma espécie de uma supremacia dominadora, ditadora e, para mim, altamente contraproducente da imagem e das empresas de publicidade, num sistema que todo ele se tornou, é a minha opinião também, muito pernicioso. Eu acho que só há duas maneiras de resolver esta crise. Ou com dinheiro ou com criatividade. Nós dinheiro não temos. Como dinheiro não temos, temos que puxar pela cabeça. Quer dizer, é que nós já experimentámos tudo menos isto. Que é uma situação em que não há dinheiro, não há subsídios, não há empregos, não se pode pedir emprestado, não se pode investir, não se pode comprar. É que isto é a maior pressão, é o maior boom, o maior desafio à criatividade portuguesa. É esta que eu tenho assistido na minha vida, acho que é esta. Eu, para já, eu acho que o país é dos países mais criativos do mundo, porque isto há dois países, há dois Portugais, há 38 anos que há dois Portugais. Há o setor privado, que tem sido o setor mais criativo, porque para sobreviver até hoje foi um milagre. Depois há o país estatal. E, portanto, enquanto convivermos e continuarmos a viver nesta sociedade, o país não tem hipótese. O que existe entre a nossa realidade e aquilo que os outros percepcionam sobre nós é muito diferente. Nós somos melhores do que aquilo e isso, no meu ponto de vista, tem muito a ver com a atitude enfim, de um povo e com a consistência da comunicação em Portugal. Nós temos um nível de exigência nas televisões e há pessoas que têm um nível de exigência que tem a ver com o momento que nós estamos a viver e com o mundo em que vivemos, este mundo global e com as ideias modernas. E sempre que tentamos que seja um pouco mais, digamos, seja mais completo, seja mais interessante, etc., há alguém que se levanta no platô e diz: a Dona Palmira não vai perceber isso. E acontece isto sistematicamente. E eu acho que o problema não é de... Nós passamos a vida... Este problema é da televisão e é da publicidade. E a conversa da Dona... Quer dizer, há várias... Tipo Palmira, não é? Dona. A Dona Palmira. Há vários nomes para a Dona Palmira. Eu não sei quem é essa Dona Palmira. Mas depois eu digo-te, é uma senhora. E o problema é precisamente alguém que decide achar que a Dona Palmeira não vai perceber. Eu acho maravilhoso quando me respondem isto, é uma resposta recorrente do isso é muito engraçado, mas ninguém vai perceber. Eu percebo, mas ninguém vai perceber. Eu não, Dona Palmeira. Pronto. Não, mas a resposta é esta. Eu acho muita graça, mas ninguém vai achar graça. Se tu achas, quem é que não vai achar graça? E este princípio é aqui que as coisas chocam. Todos os criativos que estão dentro de agências de publicidade estão bored. Estão chateados. Grande percentagem, não é? Foi o que nós dizíamos ontem. Grande percentagem. Não é, quer dizer, grande percentagem está chateada porque não pode exercer a sua criatividade. Portanto, há consciência absoluta da falência desse modelo. Toda a gente já sabe. Quer dizer, eu acho que há efetivamente uma transformação que está a acontecer, que ainda não chegou às maiores estruturas. Eu acho que tem a ver com a brecagem de cada uma e tem a ver com quanto maior é o barco, mais custa a virar e, portanto, há muita coisa que é preciso mudar, e a nível de mentalidades, a nível de processos, portanto, as coisas não acontecem de um dia para o outro. É preciso ser relevante, é preciso trazer alguma coisa para o consumidor. E há mundos e mundos de produtos, categorias inteiras, em que isso não vai ser possível fazer. E essas categorias hoje são entregues às marcas próprias da distribuição. Que as pessoas que têm mais obrigação de puxar por Portugal, por isso é que se diz This is Portugal, que estejam presentes e que deem as suas ideias, mas que depois as executem em termos de dia-a-dia. Porque muitas vezes este problema é a execução no dia-a-dia. E a execução no dia-a-dia é sempre difícil. Por exemplo, as agências que estavam a falar, as agências criativas mais, são puxadas pelas marcas e por questões de comodismo e por questões de materialismo vão-se mantendo as Donas Palmeiras vivas e ativas. E
E acha que alguma das ideias que foi aqui discutida hoje terá pernas para andar? Eu deixo-me dizer-lhe, eu pertenço a minha atividade dentro desta indústria é a parte mais negra no sentido, é aquela que move dinheiro, é aquela que é completamente focada em questões materiais e posso lhe dizer que nós temos tentado agregar alguma cultura e alguma criatividade. Sigo há muito tempo, gosto imenso da Guta Moura Guedes no sentido de puxar e de ter este discurso há muitos anos, inveja por causa disso eu nunca o tive, mas acho que é o discurso da cultura, nós temos que pôr mais cultura, a criatividade vem com a cultura em todos nós e acho que as ideias em termos da Guta de dizer é preciso ser mais criativo, deve-se, no meu ponto de vista, ainda dizer, nós devemos dar mais cultura a todos nós. Mas acho que é engraçado, que se juntam pessoas interessantes a debater temas interessantes e, portanto, são sempre momentos bons. O mais interessante é a estrutura do debate que se cria aqui, que é raro. Portanto, nós assistimos a muitas conferências em que estamos sentados a ouvir e que no fim há aquela coisa de 3 perguntas. E aqui não, aqui há o tamanho da sala, as pessoas que quase todas conhecem, noutros fóruns, etc. E aqui há um debate franco sobre ideias que partilhamos todos, outras não partilhamos tanto, enfim. E, portanto, acho que há um tipo de conversa profissional e sobre o nosso Portugal e o nosso mercado e os caminhos e o futuro, as opções, que num fórum muito interessante, em que todos aprendemos. A discussão deste tema da criatividade é sempre muito interessante. É apaixonante e há muitos pontos de vista, muitas formas de olhar. Enfim, é tão vasto este tema da criatividade e entra em tanta cadeia de valor distinta, não é? De forma diferente, mas é sempre interessante. Eu gostei interessantíssimo, a troca de ideias é interessantíssima porque cada um traz o seu ponto de vista e deste conjunto de ideias nascem novas ideias e novas perspectivas sobre determinados assuntos. Gostei imenso. Eu acho que todas as pessoas têm o seu ponto de vista e todos eles têm um bocadinho de razão. Acho que o conjunto e a articulação delas todas daria muito resultado se isso fosse possível fazer. Mas acha que não é possível? Eu acho que esse talvez seja o problema de Portugal, é de uma empresa pensar em fazer uma coisa, mas depois ter, como por exemplo uma das pessoas falou, o Estado, por outro lado, ou as burocracias, a impedirem que isso seja um sucesso. Achei muito interessante, super produtiva e devia haver todos os dias iniciativas deste género, porque é assim mesmo, as ideias só nascem em conjunto, em grupo. E, portanto, nós vivemos numa cidade em que muitas vezes nos escondemos uns dos outros, raramente convivemos e raramente fazemos estas networks. E, portanto, isto é parabéns à Marketeer, porque acho que iniciativas destas são importantíssimas para desenvolver até a imagem de Portugal e as ideias para Portugal.